Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os domingos às 22 horas, aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no nosso YouTube, e depois também vai para o Instagram ali, no Reels, ali no Reels, para quem quiser acompanhar também o nosso podcast Lente do Samba. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos do Itambé, o Sérgio Silva, o Serjão, presidente da Vila Brasil, também apoio da Cunha Advogados e do Francisco Sartório, também advogado, nossos apoiadores aqui nessa terceira temporada de 2025 do podcast Lente do Samba. Nós começamos em abril de 2024, fizemos uma temporada de abril a dezembro, depois de janeiro a março a temporada de verão, então na segunda temporada, agora a terceira temporada do podcast Lente do Samba, e na nossa edição de número 53, que é inclusive o DDD da cidade de onde ele morou, o Bruno Blois, aqui participando do podcast Lente do Samba. Seja bem-vindo aqui ao podcast Lente do Samba. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Prazer a todos que estão assistindo. E vamos aí, vamos conversar um pouco sobre. Bacana. Falei DDD 53 de Pelotas, então tu iniciou a tua carreira, tu é natural de Pelotas, tu deu aula lá, tuas primeiras impressões no mundo do samba, como é que, até chegar o teu estudo mais propriamente na universidade sobre o samba e carnaval, como é que, primeiramente, o que te chamou a atenção no samba e no carnaval? Sim. Então, eu fui criado numa cultura bem, digamos assim, bem eclética. Sim. Então, assim, a minha mãe era muito dos festivais nativistas, meu pai era roqueiro, né? E aí do nada nasceu um dançarino. Tá? Então, uma coisa bem complicada. Na época não tinha dança para se fazer na faculdade. Eu acabei fazendo educação física. Aí, depois de um tempo, eu fiz praticamente foi 10 anos trabalhando com dança em espaços não formais de ensino. E durante esse período assim eu sempre tive um contato muito grande com a parte do samba. Então, tanto pelo samba de gafieira, pelo que eu ensinava como dança, como pela cultura do samba, né? O que as letras tinham, o que normalmente o pessoal cantava, por que o pessoal cantava aquilo, quais eram os movimentos que aconteciam no samba, desde por que o samba do nada do liso tinha funkeado, todas essas questões que envolviam o samba e todas as diferenças. Eu me lembro que isso aí ficou um tempo à parte quando eu entrei na academia, porque eu fiz meu mestrado em História com Danças de Corte, que não tinha muito a ver com essa questão, mas quando eu entrei no doutorado, que é o tema do meu terceiro livro, eu queria trabalhar sobre samba. Eu falei até para minha orientadora, só que eu ainda estava muito impregnado com aquela coisa de ser professor de dança de salão. E aí eu tive a oportunidade de ir numa roda de samba, quando eu estava meio perdido sobre o meu tema. E aí quando eu senti aquela sensação de estar numa roda de samba, aquela coisa, aquele arrepio que eu digo assim, que é aquela... tem um autor até que eu uso, que é o Bachelard, que ele diz assim que a gente tem ressonâncias e repercussões. Aquela coisa quando tu chega na roda de samba e do nada tu tá batucando, tu tá batendo palma e tu não sabe por quê. O pé já vai mexendo. O pé começa a mexer, tu começa a cantar música, às vezes que tu nem lembrava que sabia a letra. Então, assim, o Bachelard fala um pouco sobre isso aí. E aí eu falei, tá aqui meu tema. É roda de samba meu tema. E a partir dali comecei a retomar muitas coisas, porque aí quando tu vai trabalhar com roda de samba, tu começa a entender a história do carnaval, tu começa a entender como é que a roda de samba surgiu, que a roda de samba, a princípio, talvez não toque só samba, e aí tu começa a desenrolar tudo isso aí. E dentro desse período, já há muito tempo eu era jurado de carnaval, então eu trabalhava muito com mestre sala e porta-bandeira. Julguei 2 anos em Caxias, em 2012, 13 ou 11, 12, e julguei 5 anos em Pelotas. Pensei 3 anos seguidos e agora esses 2 últimos anos também no mesmo quesito. Tudo que tu falou até agora ali, além de Caxias, tudo era Pelotas. A professora de dança, a roda de samba, tudo em Pelotas. Tu é natural de lá? Sou natural de lá, nasci em 83 lá. Nem sei se deveria revelar, mas vamos lá. Nasci em 83. É mais novo que eu, hein? Nasci em 83, morei lá toda a vida. Saía muito pouco, até para congressos eu tinha dificuldade de sair. Né? Eu ia coisas assim, pontuais, Rio Grande e tudo mais, mas passava muito tempo em Pelotas. Então, a grande manifestação cultural que fervilhou né, na parte do samba, eu criei em Pelotas. Sim, sim. Até quando eu te conheci lá naquele evento da Unidos do Itambé, né, no Café Cultural, lá em fevereiro,
E aí ele já começou a conversar e já bateu uma afinidade legal de samba, carnaval e cultura. Sim. Eu lembro que eu até hoje estava lembrando ontem a forma como tu me abordou, estava com a camiseta do Noel Rosa. Sim, Eu peraí. É Noel? É o Noel. E aí, pô, esse cara conhece, né? Porque às vezes a gente tá com uma camiseta assim, o pessoal nem sabe quem é, né? Não por não querer, porque não busca, ou porque não é daquela geração, ou não tem interesse por aquele assunto, aquele estilo, enfim. Às vezes é do carnaval de samba, mas não se aprofunda tanto no buscar as referências, né? Tem pouca gente que busca mesmo. Aí tu fala, Cartola, não conheço, aí, sabe, é complicado. E aí a gente ficou ali conversando, vou embora, não, vamos pegar mais uma. Aí foi conversando Sim. e não ia embora. A gente foi embora porque tinha que ir. Acontece muito nas rodas de samba também, né? Cara, ontem mesmo eu fui no evento, aí era um evento de música autoral, aí no final o pessoal começou a tocar um sambinha, mas eu ia embora, agora eu vou ficar mais um pouco. O samba tem isso, né? E também, né, falando exatamente sobre Pelotas, né, tu participou, né, como jurado mestre sala em porta-bandeira e Caxias sempre nessas categorias, julgando essas categorias. Sim. Normalmente porque assim, ó, como na época, eu acho que Caxias, se não me engano, se não me falha a memória, foi 2011, 12. Então eu já estava pensando em entrar no meu mestrado. E se nós formos ver a estrutura do carnaval, a estrutura do mestre sala e porta-bandeira é a única estrutura, digamos assim, que ainda tem remanescência da corte. Então tu vê o bailado deles dançando e tudo mais, aquilo ainda é uma referência às danças de corte, né? Então tu pega a estrutura do carnaval e tem muito isso aí. E na época eu queria estudar isso, só acabou indo para o outro lado do meu estudo. Só fazendo um complemento, tanto é que ainda hoje assim te vê no carnaval, no Rio como a grande referência que a gente tem, né? Quando o casal mestre sala e porta-bandeira é um pouco mais ousado, o jurado já não entende muito. Ainda se prefere dar nota para o tradicional. Não sei como é que tu, como jurado, avalia isso. Nós temos um critério de avaliação ali que é pontual assim, a pessoa sai com 10. Se ela não ganhar 10, ela cometeu alguma falha. A questão da criatividade, tudo bem, não tem problema. Só que o que se julga normalmente num casal de mestre sala e porta-bandeira? A questão é assim, se eles estão em sincronia. Então, se aquela criatividade que ele está fazendo não está sobrepondo, não está deixando a imagem da porta-bandeira um pouco apagada. A partir do momento que ele começa a, digamos, se exibir e deixar a porta-bandeira apagada, é descontado. Então, assim, tem coisas que a gente começa a pontuar mais pela questão de um aperfeiçoamento técnico do mestre-sala que a porta-bandeira acaba não acompanhando. Tá? Então, mas normalmente nós não temos muito essa coisa, o pessoal está se exibindo muito. Na verdade, eles têm que se demonstrar, eles têm que demonstrar toda a sua coisa, mas eles têm que demonstrar a sincronia, têm que mostrar leveza nos movimentos. O mestre-sala não pode sambar, vai mostrar bailados próprios, a porta-bandeira, eles têm que mostrar o pavilhão. Então, tem todos os recursos técnicos que tem que ser apresentado. Eles apresentarem isso aí de uma forma congruente e dentro do padrão, é 10. Sim. Não apresentou, aí sim nós vamos para os descontos. O que eu vi assim, esse ano foi em 3 carnavais, né? Porto Alegre, Goiânia e Cruz Alta. Tem isso que tu está falando, assim, às vezes a porta-bandeira está aqui, o cara está lá fazendo uma coisa e aí fica um tempão, assim, eles sem contato. Isso eu percebi bastante no carnaval de agora. E aí, né, outro ponto que eu lembrei, né, quando eu te conheci lá no evento da Unidos, eu te convidei para participar lá do Cine Clube Blanquinha Aurélio, comentando o documentário de Pelotas, né, o de outros carnavais, da Cíntia e do Andreasa, né, e Rafael. Cíntia Lange e Rafael Andreasa, que é o de outros carnavais, né, que foi gravado em 2011, 12 e foi lançado em 2013. Nessa época tu participou do carnaval de lá? Nessa época, eu acho que eu peguei, se não me engano, se não me falha a memória, eu peguei 2013. Eu peguei o último. Que o ano que eles lançaram. Que eu tava julgando. Esse ano eu acho que eu peguei, que eu estava julgando. E assim, é uma coisa interessante isso aí, porque quando a gente fala no carnaval, a gente acha que é só no Rio que é o pessoal que vive do carnaval, né? As comunidades lá. Porque quando a comunidade do Rio de Janeiro ela passa pelo carnaval, ela já está pensando no próximo carnaval. Sim. Eles vivem daquilo ali. Então, tem muita gente que não entende isso aí, né? Em Pelotas também não é, claro, guardadas as devidas proporções, mas é assim, em Pelotas também tem gente que gosta disso aí e vive disso aí. Sim. Os cara, então, assim, tu sabe quando o cara já tem a cultura sambista, a cultura do malandro já incorporada nele, porque ele vive aquilo.
né? Assim como tem na salsa a cultura da cubanidade que o pessoal fala, no samba tem isso aí. Sim. Essa ideia do malandro, essa ideia do sambista já está enraizada na pessoa. E a pessoa tem um emprego lá na prefeitura e trabalha não sei o quê, mas ele já é o malandro do samba que vive o carnaval 24 horas. Chega à noite, fim de semana, vai pro samba e os ensaios de carnaval. Exatamente. E aí no documentário mostra bem isso, assim, né? A peculiaridade de cada um. A Cíntia e o Rafael pegaram personagens que têm o seu dia a dia, mas que encontram a sua felicidade no carnaval. Tem uma menina que fala, não, tem que ter o carnaval, porque você só vai trabalhar, só vai pagar conta, só vai dormir, comer, voltar para trabalhar. A gente tem que ter uma alegria. A nossa alegria é o carnaval. Então ali é um retrato de todos os brasileiros, assim, de menos aquisição, que tem um carnaval como sua grande alegria do ano, né? Então, acho muito interessante esse ponto do documentário. Se nós pensar pelo histórico do carnaval, até pela questão... o carnaval foi implementado ali na igreja. A igreja botou o carnaval num período ali primordial para o pessoal poder se divertir. E aí, se a gente for buscar lá atrás, do período das carnavalhas, das saturnálias e tudo mais, do Império Romano, que tinha os festivais, aqueles todos de luta e tudo mais, era uma forma de distrair o povo dentro dos problemas que acontecia da igreja. Sim. Então, assim, o carnaval ainda serve como uma válvula de escape para muitas pessoas. Mas tem gente que vive aquela cultura como se aquela cultura fosse a cultura do mundo deles. Então, assim, se acaba o carnaval, acaba a vida deles. Porque eles vivem daquilo ali. E esse era um grande diálogo que tinha em Pelotas quando teve principalmente o coronavírus, né, que parou com a questão, e depois quando teve uma certa queda nos recursos para a questão da cultura do carnaval, porque tem para a cultura, mas acabou sendo destinada a outras coisas e o carnaval acabou ficando sempre depois. Como aqui também. Mas aí acontece um detalhe interessante nisso aí, porque acontece a questão dos carnavais fora de época. E isso é uma coisa interessante, porque se a gente for observar, quando o carnaval é fora de época, às vezes tem escolas que desfilam com alegorias, com carros e com temáticas prontas de outra escola. E tem escolas que fizeram sua própria costura, tudo mais, fizeram cada gesto, cada movimento de um carro alegórico, o pessoal pensou e botou na passarela. E quando como jurado, como espectador, tu sente pela energia, aí voltando ao que eu falei do livro, tu sente na energia quando aquele carnaval foi feito pela pessoa e quando aquele carnaval foi alugado. Tu sente na passarela isso aí. Tu consegue sentir isso aí. Tá? Então, é muito interessante isso aí. Isso era uma briga que a gente tinha para fazer Pelotas voltar aos carnavais no período de carnaval, para não acontecer esse tipo de coisa. De pegar, por exemplo, uma escola que já venha com o carnaval pronto. Sim. Tá? Que a gente não gostaria assim, de ter. A gente ter os carnavais com todo mundo vivendo aquilo ali. Eu vi muito esse ano que eu assisti o Carnaval do Rio, depois eu fui para Porto Alegre, lugar em Cruz Alta, eu vi fantasias 4 fins de semana seguidos, porque é mais fácil, às vezes por falta de recurso, ou porque às vezes a cidade não tem um preparo tão forte para preparar um carnaval, faz pouca coisa na cidade e acaba comprando, porque uma escola compra e aluga para as outras, e aí assim vai, né? Depois aluga, e depois a escola original que comprou devolve lá para o Rio de Janeiro de novo para refazer aquele material. E aí, nesse tempo, né, que tô na metade do livro, né, tô lendo, que eu falava contigo antes, como é difícil a gente parar para ler, né, a vida corrida e trabalho, e chega em casa e tem coisa para fazer, e esse negócio aqui nos distrai muito, isso aí tem que ler assim, ó. Isso é um veneno. Baixa aqui, depois eu vou lá e olho. E às vezes tu vai olhar, nem tem nada tão importante para... Não tem nada para resolver. Mas então, tu ficou 3 horas lá naquilo ali, tu não sabe por quê. E aí a gente vai lá e não tem nada para responder, nada de importante. Às vezes é um like, uma notificação, tá, beleza, tudo bem. E aí eu estava lendo do teu livro, tu passou por um processo grande, né, de preparação, né? Teve pandemia no meio, tu morou em outra cidade, tu foi fazer viagens. Então, conta pra gente como é que foi o processo de construção. Vamos navegar no imaginário do oceano samba. Então, eu sempre digo pro pessoal assim que sonhos e coisas a gente não deve achar que são coisas muito difíceis de se alcançar. Então, por exemplo, a ideia da contracapa do livro. Né? Eu queria que a contracapa do livro fosse escrito por alguém de referência. Sim. E não é porque o Bruno é uma pessoa importante. Não sou uma pessoa importante, mas eu gostaria que se tivesse chance que o contracapa fosse escrito por uma pessoa diferente. Então eu fui
E é aquela coisa assim, foi meio do nada no Instagram de Zeca Pagodinho, Martim da Vila, de pessoas pouco conhecidas, né? A galera toda. Eu sei que no final desse processo eu consegui um WhatsApp, que não era do Toninho Gerais, mas era o do filho dele, atendeu, que toca com o Toninho Gerais, o Alisson. E aí ele falou que o pai dele talvez não conhecesse tanto da história do samba. Porque o que eu queria como complemento aí? Eu fiz um apêndice aí no livro, que são sambas que falam sobre rodas de samba. Então, uma lista de vários sambas que falam sobre roda de samba. Então, eu queria alguém desse universo cultural que pudesse me ajudar a complementar essa lista. E aí, o Alisson, sabendo disso, ele disse, olha, eu vou te indicar o Chico Alves, que compõe com o Toninho Gerais, que é um cara conhecido e tudo mais, e ele talvez te ajude. E o Chico Alves prontamente me atendeu. Mandei para ele, olha, falta essa música, essa aqui tu pode botar também, essa aqui tu pode botar também, beleza. E aí eu cheguei e disse, bom, já que tu está me ajudando, poderia escrever a contracapa do livro, tu não te importa? Não tem problema, tudo mais. E ele me mandou, e aí eu botei, tanto é que chegou no livro, ficou a contracapa do livro, ficou do Chico Alves. Ele disse, não, se precisar arrumar alguma coisa, eu falei, não, isso aí, eu não sou letrista, não sou nada. Eu arrumar uma contracapa escrita pelo Chico Alves seria até uma ofensa, né? Então não vai como tá. E aí foi isso aí. Então, assim, dentro desse processo, o que aconteceu? Eu consegui analisar as rodas de samba antes da pandemia. Então, isso aí me facilitou no processo. Mas eu procurei tentar sair um pouco daquela ideia, daquele espírito científico, de tu só mostrar resultados e abordar metodologia e tudo mais. Então, eu tentei fazer os bastidores. Como é que é os bastidores? Então, eu fiz uma narrativa metafórica de que eu sou um marujo. E aí andava num navio, o navio era a cidade, representava a cidade, que era o Satolep Samba, que eu chamei. E dentro do navio tinha espaços específicos. Então, uma parte do navio era onde acontecia uma roda de samba, outra parte do navio era o Liberdade, que era um bar famoso em Pelotas, que foi fechado e que tocava muita roda. Não roda de samba, mas às vezes mais de chorinho, né? A gente passou esse documentário lá no Cine Clube também. Isso. Muito legal. Então, assim, os espaços do navio foram começando a serem alocados com coisas importantes sobre Pelotas e sobre o que eu estava pesquisando. Aí, então, para passar isso aí, eu tinha uma parte de uma teoria filosófica que eu estava tendo muita dificuldade. Eu comentei com a minha orientadora que eu queria passar um período na Espanha para conversar com essa pessoa, para ele tentar me ajudar nisso aí, para tentar resolver essa questão. E foi interessante porque eu conversava com ele, olha, em cada esquina tu pode encontrar uma roda de samba no Brasil. Né? E ele não conseguia entender isso aí lá dentro da Espanha, claro, porque é um outro tipo de cultura. Sim. Era uma parte basca, na parte mais norte do país. E dentro desse processo, foi bem nesse período aí, quando eu cheguei lá, que veio a pandemia. E eu já senti alguma coisa assim que eu devia voltar. E eu tive sorte, porque eu consegui voltar antes de estourar a pandemia. Teve gente que ficou presa lá e não pôde voltar. Mas aí isso me ajudou também, tanto nessa questão do desenvolvimento filosófico de uma teoria, mas também me ajudou, porque isso aí me ajudou na metáfora que o coronavírus foi uma tempestade marítima que eu passei ao longo do processo de construção. Então isso aí ajudou até na metáfora de construção. Então todo o livro foi feito metaforicamente por meio desses símbolos. Assim, nos estudos do imaginário, que é uma linha que eu abordo bastante, a gente trabalha com essa ideia. A gente trabalha muito a questão simbólica, o que ele representa. Se tu for ver pela capa ali, nas nuvens tem um trecho do Vai Passar, do Chico Buarque, que é tipo, aqui passaram sambas imortais. Então, tipo assim, dizendo que o Oceano Samba tem sambas ali que até hoje o pessoal canta. E na chaminé tem uma parte, a Não Deixe o Samba Morrer, que a Alcione praticamente deixou o samba marcado com o nome dela. Né? Então eu procurei trazer essa narrativa metafórica para o livro para tentar até ser mais acessível ao leitor. Eu achei muito interessante que tu pegou referência ali, Teresa Cristina, tem até lá o Los Hermanos, tem frases do Rodrigo Amarante, do Marcelo Camelo. Essas músicas, claro, já conhecia antes de fazer o livro, e quando tu foi fazendo, como é que tu conseguiu pegar as referências da música e para elas estarem no livro? Como é que foi esse encontro assim, de tuas lembranças musicais para estar junto no livro? Então, eu estava discutindo com o meu orientador e uma das primeiras coisas que eu queria fazer era assim, cada capítulo que eu começasse com um trecho de música. No princípio, a ideia era começar sempre com sambas.
Então, por exemplo, eu ia fazer uma metodologia que a gente ia fazer uma feijoada simbólica, que era um feijão em cápsulas. E aí eu logo me lembrei da música que o Zeca Pagodinho cantava: bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Então usei essa frase para começar esse capítulo. E quando eu fiz o parágrafo introdutório, eu pensei que o samba é uma coisa que tu pode discutir ele de várias maneiras e tu não tem como tu dar uma resposta assim em uma frase. Como é que tu me diz o que é o samba? É muito complicado isso aí. E aí eu me lembrei da música do Marcelo Camelo, no disco Ventura, do Samba 2, que ele começa a música dizendo: quem se atreve a me dizer do que é feito samba. Né? Tanto que eu achei provocativo da parte dele, não só a parte escrita, como a parte como ele toca, porque ele vai tocar com instrumentos que não são característicos do samba. Sim. Ele está tocando com guitarra, o pessoal está na bateria, tem sintetizador, teclado. Então, assim, ele provoca a pessoa que está escutando a música de duas formas, tanto na parte escrita quanto na parte sonora. Quem se atreve a me dizer do que é o feito samba? Porque a levada da guitarra é uma levada de samba. Sim. Só que ele provoca o leitor. Como é que tu vai dizer o que é feito samba? E aí, tanto é que no final ele diz: nem se atreva a me dizer do que é feito samba. Ele muda isso aí, porque ele passa por tudo isso aí. Né? Então eu procurei juntar esses trechos de músicas que fizessem referências a alguma coisa que eu estivesse conversando e colocar isso aí dentro da questão. Então botei da Teresa Cristina, que eu acho que era do marinheiro, né? Marinheiro, porque eu era um marinheiro, então eu ia sair a navegar. Botei essa do Zeca Pagodinho com Arlindo Cruz, se não me engano, que é o Feijão de Dona Neném, porque eu trabalhava com a ideia da feijoada simbólica, então esse trecho também cabia. E eu acho que eu botei uma também do Casuarina, que era sobre o ponto de vista, né? Sobre fechar sobre a ideia do ponto de vista. Lá no final, eu botei porque do ponto de vista da Terra quem gira é o Sol, do ponto de vista do Sol quem gira é... Então eles fazem esse diálogo, então para a gente ter um certo respeito a pontos de vista diferentes. Então eu utilizei essa parte também de samba dentro desse livro. Essa música do Casuarina é muito boa, é cantada pelo João Cavalcante, que agora saiu, né? Já não está mais, exatamente. Carreira solo, e até lançou um álbum muito interessante, acho que faz uns 2 anos, com músicas da Ivone Lara, não samba também, músicas bem transformadas. Depois eu te mando o link, bem interessante. E aí nesse teu processo do livro, ele saiu quando? 2024? Foi 2024. Agora até tem um evento agora no UFSM de educação e eu vou fazer o relançamento dele. Vai ser sexta ou sábado, está na programação do Ouvindo Coisas. É um evento lá da UFSM. Tem uma parte que é lançamento de livros, vai ser das 10 da manhã até umas 10h50. E eu vou relançar ele. Ele saiu em 2024, saiu no meio de 2024, junho, julho. E aí eu fiz um lançamento num dos locais onde eu pesquisei, não. É que o Boteco Copa Rio, ele fez uma feijoada de aniversário no Clube Cacheral, que é um clube centenário lá de Pelotas. E aí a gente fez o lançamento no Boteco Copa Rio, que era um local menor, mas como uma devolutiva até para as pessoas que abriram as portas para poder fazer a pesquisa. Eu fiz o lançamento do livro lá. E aí tinha roda de samba, tinha tudo isso aí, tudo mais, e aí o pessoal... O Copa Rio era como o Liberdade, assim, ou diferente? Ele é um pouco diferente, porque assim, o cara é do Rio de Janeiro, ele vai no Rio de Janeiro quando tem carnaval, acho que a esposa também é, e ele promove rodas de samba assim, quase... Tem dias, acho, terças, quintas, sextas, sábados e domingos, acho que tem 2 ou 3 dias que não tem roda de samba. E, claro, tem grupos que tocam sambas mais novos, de uma época mais recente, tem grupos que tocam sambas mais raiz. Mas ele está sempre promovendo o samba. Ele tem bandeira de tudo que é a escola do Rio de Janeiro pendurada lá no Copa Rio. Então é um cara assim, que vive muito essa cultura do samba. Né? Então, por isso eu decidi fazer lá. Vamos fazer o lançamento aqui, porque aqui eu acho que é o local ideal. E aí, agora tu tá, né, como professor de dança, licenciatura da FSM, tá no começo, né, que tu estava falando esses dias, né, do estágio probatório, que chama, né? Então, quanto tempo já tu tá em Santa Maria e quanto foi esse processo de ser escolhido para dar aula na FSM? Então, na verdade, essa vaga meio que caiu no colo, né, que eu digo, porque assim, tinha uma pessoa na minha frente, que a princípio eu acreditava que ela seria a pessoa chamada e a pessoa não aceitou. Ela resolveu ficar no lugar onde ela estava, e aí o próximo seria eu. E eu estava no meio de um processo de fazer concurso para o Paraná, eu já tinha uma segunda etapa para fazer em Guarapuava, se não me engano. E aí me ligaram de Santa Maria dizendo, olha, tu ainda tem interesse de trabalhar aqui na universidade, porque tu vai ser o próximo a ser chamado.
já vai sair uma homologação. Eu falei, bom, entre Guarapuava e Santa Maria com uma família em Pelotas, muito melhor Santa Maria. Sim. Então, aí, em setembro, eu comecei as aulas aqui. Eu estava num congresso fora na Grécia, eu nem tinha como voltar. E aí, tanto é que eu expliquei isso para ela, porque eu já tinha me comprometido. E ela falou, não, tu volta quando puder, porque tu tem um tempo para assumir. Então, eu comecei em setembro. E a adaptação, a princípio, tá indo bem tranquila, porque eu comecei morando com meu tio. Meu tio já trabalha na UFSM, agora eu estou num apartamento sozinho para poder fazer minhas coisas. E o que eu sinto falta aqui, da mesma coisa como em Pelotas, a falta do samba. Sim. Tá? Que eu não sei muito. Em Pelotas tem bastante, mas aqui em Santa Maria o que eu senti tem uma cultura de CTG muito forte. Que em Pelotas não tem tanto assim. E tem muito sertanejo, pelo que eu vi nas festas, né? Então, às vezes tem uma roda de samba aqui a colar, ou é alguma organização de um pessoal que se junta para fazer isso aí. Então, isso que um pouco que eu senti falta nessa questão de cultura popular, de poder ir para uma festa e curtir um pagode. Isso é uma coisa que eu ainda não me adaptei, digamos assim, quando cheguei a Santa Maria. Mas pagode, que a gente estava ouvindo aquele dia lá, os sambas lá na Unidos, esse pagode mais lamentativo, a gente não escuta a letra. O samba a gente consegue entender. Esse pagode de amor, muito chorado, a gente é só... Eu falo com meus alunos, principalmente na disciplina de dança de salão, que assim, nós temos alguns rótulos que a gente coloca para tentar vender no mercado. Sim. Então, assim, essa ideia de tipo assim, pagode romântico da década de 90, o pagode paulista e pagode carioca. Pô, se nós for ver o pagode carioca é do fundo de quintal. Então, assim, é pagode. Então, assim, eu não gosto muito dessas questões dos rótulos. Para mim, samba é samba. Então, quando a gente coloca para dançar lá o pessoal no samba, a gente dança de Diogo Nogueira a Candeia. Tá? Então, a gente procura não rotular muito isso aí. Claro que se tu for ver o universo do samba, nós vamos lá do axé à bossa nova. Então, é uma coisa muito, muito ampla, né? Mas, e claro que algumas letras, dentro da mentalidade, se uma pessoa vive toda uma vida dentro de um morro, dentro de uma comunidade com diferentes aspectos de vida, é completamente diferente de um pagodeiro que nasce em um meio urbano com classe média, vai cantar outro tipo de música, vai cantar outro tipo de letra. E com interesse mais mercadológico. Exatamente. Então, assim, não dá para comparar, mas eu procuro não tentar, digamos assim, não tentar isolar eles de todos, nem tentar agregar tudo numa massa só. Fazer algumas distinções, mas não deixar, isso aqui é pagode, isso aqui é samba, isso aqui é samba raiz. Eu procuro não entrar muito nesse mérito. Sim. Eu tô falando assim do samba mais tradicional, pagode. Pagode denominaram porque era uma reunião de pessoas. Sim, né? Se nós formos ver as danças, todas as danças elas começaram com um significado de festa. Samba é significado de festa, pagode. Forró é significado de festa. Bachata, que é uma dança da República Dominicana, é significado de festa. Então, assim, a maioria das milonga do tango é significado de festa. Então, assim, todas essas reuniões, porque antes era batucada, né? Que quando o pessoal não gostava, esse pessoal já está batucando, que até hoje a gente discute isso aí como uma forma de depreciar determinado estilo. Então, assim, todas essas manifestações começaram como manifestações culturais e a partir dali se estruturaram como dança ou como música. Né? Então, a gente tem que saber isso aí também, né? Porque, vamos lá para um samba. Sim, beleza, mas o que vai ser esse samba? Pode ser de tudo. Né? Então tem isso. A gente está falando ali, né, da referência de Pelotas, né, e o carnaval esse mais popular, né? Agora falando dessas referências de samba, tu falou do morro, enfim, né? Tem aquela, acho que é a letra do Caetano, mas ele canta: desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. Então a gente está falando desse samba mais que começou lá no Tia Ciata, né? Que as batucadas, eles batucavam porque não tinha letra ainda. Era só cantos, né? Depois que foi ter letra, veio lá pelo telefone, e aí começou o pessoal a escrever, né? Mas tem como o pelo telefone como primeiro samba, né? E aí, gravado, que botou tem até uma história que o cara registrou que não era dele, tem essa polêmica até hoje, assim. E como é que tu sente, assim, as pessoas que já têm o teu livro, né? A resposta e a abordagem, tu fica muito curioso saber o que estão achando, tu pergunta, ou tu espera mais o feedback, assim?
Não, eu gosto quando a pessoa comenta comigo, assim. Sim. Às vezes tem aqueles comentários de internet, até que nesse livro não teve tanto, porque como ele está para vender na Amazon, nas coisas, tu pode comentar na internet, né? Mas eu gosto porque às vezes vem alguns comentários que é aquela crítica construtiva dizendo assim, olha aqui, Bruno, por que tu não pega um pouquinho mais? Se tu for fazer uma segunda edição, por que tu não pega um pouquinho mais nisso aqui? Então, por exemplo, a parte do preconceito ali, eu falo sobre ele, mas eu não abordo muitas questões, não trago muitas referências. Porque assim, meu livro já estava muito grande. Sim. Então ele ia acabar virando um manual enorme, né? Então, dependendo do ponto de vista vamos dizer, do lugar de fala da pessoa, a pessoa vai olhar com um olhar que vai dizer, olha, esse teu livro acho que poderia caminhar para cá e para cá. Mas pelo que o pessoal falou, eles gostaram muito, principalmente pela questão da narrativa. Tu fazer uma tese de doutorado e tu narrar ela de uma forma lúdica, não num processo lúdico pensando associado à fase infantil. Lúdica de uma forma de que tu possa jogar com aquilo, brincar com aquilo e fazer dela de uma outra forma simbólica, pensando nisso. E também porque, né, a gente fala tese de doutorado, a gente pensa numa coisa mais densa, né? E como é que torna ele mais acessível e mais popular? Popular eu digo assim, de qualquer leitor ler, sem ter uma ligação acadêmica ou ter um conhecimento tão aprofundado de samba. É um trabalho difícil assim, de fazer, né? Então, nesse livro em específico, o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer algumas impressões que eu tinha no navio. Então, por exemplo, quando vinha o coronavírus, eu dizia que os sambas tinham silenciado. O navio estava silenciado, e aí eu começava a me sentir falta, e aí vinha muito daquela narrativa poética, uma lágrima me descia do olho. Então, às vezes, quando eu estava com muito pensamento sobre a cabeça por causa das teorias, eu botava meus fones de ouvido e deixava os sambas dançarem na minha cabeça, as notas musicais dançarem. Então, eu procurava trazer uma narrativa poética e literária para dentro do livro, para não tornar ele cansativo na parte quando eu precisasse entrar na parte mais densa. Sim, sim. Então eu tentava fazer isso aí. No livro passado, por exemplo, de Roda de Cassino, os autores eles eram bailarinos. Então assim, eles não eram de segundo o autor tal, 2 pontos. Não existia isso aí. Sim. Então assim, cada autor era um bailarino que propunha um passo, e o passo era a teoria. Então eu trabalhava dessa forma. Nesse do samba, por exemplo, eu tentei usar um pouco mais da questão da literatura, trazer referências de literatura, tipo, depois quando passou a Covid, eu disse assim, depois de muito tempo de escuridão, o sol conseguiu baixar 2 feixes de luz e iluminar novamente o Satolep Samba. Então eu trazia um pouco dessa narrativa literária para suavizar um pouco o livro. Esse aqui é o teu terceiro livro, tu falou desse outro aí, né? E o anterior, que tu falou, esse aí das danças de corte. E o primeiro? O terceiro foi esse aí. O segundo foi da Roda de Cassino, que é uma manifestação de salsa cubana, que se dança em pares. E o primeiro foi de dança de corte, que é o da história, que eu falo sobre a origem das danças, como é que essas danças trabalhavam e tudo mais, mas numa perspectiva mais imagética. Como é que a gente vê a imagem e como é que a gente pode pensar aquilo como dança. E do tempo de um para outro, assim, como é que é o teu processo de escrita? Assim, porque esse aqui, eu lembro que no introdutório tu fala que tu convidou uma menina para ajudar, que tu jogou uma garrafa e demorou o processo de fazer. Tem essa parte lúdica que tu tá falando, assim, né? Tu criou, né? Mandou um e-mail, um WhatsApp, mas tu criou um e-mail, enfim, uma ligação, mas tu criou a narrativa da garrafa, de botar uma mensagem na garrafa e chegar na pessoa. Essa ideia de botar isso aí, por exemplo, a questão da garrafa, isso aí é uma coisa muito simbólica, tu botar uma coisa e deixar. Então eu peguei uma long neck, tirei o rótulo, botei um convite para minha orientadora para ela fazer o prefácio. Então eu deixei lá e aí deixei na casa dela e fiquei quieto até ela chegar e pegar o convite. Então assim, o próprio convite que eu fiz também foi dentro dessa narrativa, nessa perspectiva, né? O lançamento, quando eu fiz o lançamento do livro, eu tentei também fazer um lançamento mais poético, assim, não ficar naquela coisa só do... Então assim, eu botei a roda de samba lá e falei um pouco sobre uma perspectiva mais literária do livro, né? E eu acredito que isso aí talvez aproxime um pouco aquilo que tem um cientista, o Paul Feyerabend, que ele critica muito a ciência quando ela é feita de costas para a sociedade. Então, assim, é aquele cara, ele tem uma metáfora muito boa que é assim, que é o cara que está no conforto do seu escritório, com o ar-condicionado ligado, de costas para a sociedade, falando sobre aquela sociedade. Então, assim, para te falar sobre samba, tu tem que ir nos locais onde tocam samba. Tu não tem como falar isso aí numa perspectiva filosófica em casa, sem nunca ter ido numa roda de samba, num carnaval, numa gafieira.
entendeu? Então, assim, tu tem que ter um contato para tu não vai fazer uma pesquisa etnográfica sobre isso, não é isso. Mas tu tem que ter uma sensação de um pertencimento dentro daquele estudo. Então, assim, tudo que eu escrevo, eu procuro ter um pertencimento. Sim. Quanto aos tempos que ficaram os livros, eles devem ter ficado assim, do primeiro para o segundo foram 5 anos, do segundo para o terceiro foram 3 por aí. Eu tenho um outro que eu estou fazendo uma narrativa que é uma junção de festa, que eu não posso revelar muito ainda, porque ele ainda está num processo de escrita, mas que é uma escrita também metafórica, que eu vou juntar várias pessoas numa festa, mas esse não tem previsão ainda, uma escrita que eu vou fazer independente, não sei se vai ser com patrocínio, com editor e tudo mais. Mas ele tem normalmente uns 5 anos, eu dou um prazo assim para poder dar uma relaxada e poder pensar num novo projeto de livro. Esse que foi lançado pela CRV. Isso. É de onde essa editora? Essa é de Curitiba. Curitiba. Esses outros 2 que tu lançou também já estava na academia ou foi independente assim não, disso? foram livros de academia. O do mestrado, que é o da dança de corte, ele foi um livro pensado já, não foi tanto pensado como livro. Então ele saiu muito ainda com uma estrutura acadêmica, o meu primeiro livro. O segundo livro já foi pensado numa estrutura de livro, né? Então, quando eu terminei minha segunda graduação, que é de onde vem esse segundo livro, eu coloquei ele de uma forma assim, olha, agora eu vou passar ele para livro e eu vou começar a narrar uma história. Então eu narrava uma história que eu estava lá aquecendo, e aí chegavam os caras para dançar, e aí eles vinham com as teorias dele, era passo novo, e eu não entendia. Então eu fiz todo esse processo. E esse terceiro aí foi o mesmo esquema. Embora eu tive certa abertura para no doutorado poder narrar como eu gostaria, tinha certos subcapítulos, digamos, do meu livro que não puderam ser incluídos, que aí no livro... Aí agora, como sou eu que vou publicar e tudo mais, eu botei eles que... Então, assim, se for ler a tese, se for ler o livro, tu vai ver que tem certas coisas ali ou que estão fora de ordem ou que não tem. Porque exatamente eu tive essa possibilidade de mudar na hora da publicação do livro. Sim, e o que ajuda muito, assim, às vezes é difícil, eu entendo, sair da... Mesmo que a gente consiga transformar ele numa coisa mais acessível... Ainda fica muito ali da escrita acadêmica, né? E acho legal como é que chama aquele negócio que vai embaixo ali, o complemento ali. Nas notas de rodapé? Isso, 26. Aí tem ali o do lado do escrito, lá em cima na escrita, e lá embaixo tem a explicação. Sim. Então ajuda muito. Às vezes tu não entende muito bem o que está escrevendo ali, mas aí com a explicação embaixo ali ajuda bastante, né? O leitor a entender. Isso aí eu aprendi sempre assim, não só na academia, dizendo assim, pensa em quem é que te vai ler. Então, tipo assim, se tu vai falar sobre uma filosofia das formas simbólicas, que é o que aparece no meu livro ali, um leitor de samba não vai saber sobre isso. A não ser que ele seja uma pessoa que estude sobre isso. Então, assim, tu tem que botar uma nota de rodapé explicando sobre o que é isso. Tá? Se tu não vai poder falar no corpo do texto. Então, eu acho isso muito importante para eles terem... Isso torna acessível a leitura. Tá? Tu pode... mas tem muita nota de rodapé. É melhor ter muita nota de rodapé do que a pessoa não entender o livro. Sim. Eu prefiro dessa forma. Se for ter muita nota de rodapé, botamos 200 notas de rodapé, desde que a pessoa consiga ler o livro. Então, né, nessa perspectiva, eu sou adepto da questão de tentar levar o leitor, até porque a nota de rodapé ela leva a outras leituras. Eu gosto de botar referência, se você quer ler mais sobre o assunto, tal livro pode falar sobre isso. Sim, verdade. E deixo ele pesquisar. Tem bastante ali. Eu estava... esse termo Satolep apareceu nas músicas do Vitor Ramil. Foi ele que criou esse termo ou já tinha essa coisa assim de trocar? É porque é Pelotas ao contrário, Pelotas né? ao contrário. Eu não sei se foi o Vitor Ramil que criou. Eu me lembro que tinha um bar, Satolep, lá em Pelotas, muito clássico, se não me der, era na época que o Bee Gees fazia sucesso, então na década de 80 mais ou menos, depois, uma década depois, né, acho que na década de 80 tinha um bar lá em Pelotas que era muito famoso, se chamava Satolep. Então assim, o pai do termo, eu não sei quem foi, mas eu sei que muita gente usa essa ideia do Satolep. Vou voltar para Satolep. Tem uma galera que usa isso aí, já virou meio que um jargão pelotense. É que nem em Curitiba, o pessoal usa CWB porque é a abreviação que vai no aeroporto? Isso. Até chega lá, tá lá um amarelão lá, CWB. Sim. Tem até um selo de rap que usa esse I Love You CWB, que é toda quinta
é uma roda, é uma roda de rima, um encontro de rap, hip hop, enfim. E aí, agora quase chegando aqui no final da nossa conversa, o que eu acho interessante, que eu vi lá no documentário da Cíntia e do Rafael, sobre o Carnaval de Pelotas, que ele não é um carnaval tradicional. Ainda tem umas escolas que ainda usam o tambor, né, o tambor de Supapo, que tem um documentário muito legal, que foi gravado lá pelo Sérgio Valentim, que é a história do tambor de Supapo, né? E as escolas ainda usam metais. Então tem uma peculiaridade interessante no Carnaval de Pelotas, né? Eu acho que assim, ó, dentro dessa questão que eu não sou muito, digamos assim, eu não conheço muito tecnicamente a parte teórica da música, mas assim, eu acho que a riqueza ali que tem em Pelotas é a questão que muitas vezes eles não focam nas questões. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muita questão, quando é que vai ser a paradinha, o que eles vão fazer disso aí. A ideia lá em Pelotas, eles têm muito de trazer alguma coisa nova na própria bateria. Bom, o Supapo foi um instrumento que até hoje é tocado lá, mas eles têm uma construção melódica muitas vezes dentro do carnaval, que é diferente. E assim, eu não sei te explicar como. Sim. Porque assim, tu vai pensando assim, é um carnaval que tem às vezes tu tá esperando uma coisa e do nada eles vão para um lado diferente, né? Como eu não julgo essa parte, eu não fico nesse meio, e agora como é que eu vou fazer, né? Mas realmente eles têm melodicamente, eu acho que o carnaval tem algumas influências, não sei se é por questões de fronteira, Argentina, Uruguai e tudo mais, por ser uma região quase fronteiriça, tem essas questões, e também por influência cultural, né? Por muitas demandas de migrações e tudo mais, o carnaval acabou agregando tudo isso aí. Tem até uns que tem violino, eu já vi também. No começo do Carnaval do Rio de Janeiro tinha isso também. Os bloquinhos, tinha sax, trombone, violino, e aí eles consideravam aquilo como samba. E o samba foi desenvolvendo para outras áreas, né? E quando a gente vai pensar no carnaval em si, a gente tem que não dividir, mas a gente tem que pensar que tem o carnaval da passarela e tem os carnavais que acontecem em blocos, carnavais que acontecem em Pelotas, segue o mesmo esquema. Tu tem o carnaval da passarela e tu tem o carnaval dos blocos. E aí ali nos blocos ali acontece também outro tipo de manifestação que o pessoal segue, como no Rio de Janeiro também, né? Falando um pouco da tua vivência agora aqui em Santa Maria como professor de dança, né? Qual que é a tua abordagem da dança com os alunos, assim, quais são os pontos abordados na tua construção narrativa de ensino aqui na universidade? Eu acho assim, na graduação a gente não pode levar o aluno para uma única perspectiva de linha de pesquisa, que eu acho isso um problema que eu estou detectando em algumas disciplinas. Então assim, por exemplo, se eu trabalho com estudos do imaginário, eu não posso levar os estudos do imaginário para cada disciplina que eu for ministrar, porque o aluno, quando está na graduação, ele tem que ter uma leitura mais ampla de mundo do que apenas uma linha de pesquisa. Então assim, uma coisa que eu estou tentando fazer é eles verem, por exemplo, eles querem trabalhar com dança de salão, beleza. Eles querem trabalhar com decolonialidade na dança de salão, beleza. Eles querem trabalhar com feminismo na dança de salão, beleza. Com gênero, beleza. Querem trabalhar com envelhecimento na dança de salão, beleza. Então assim, que perspectiva teórica? A que vocês quiserem, que vocês acharem mais confortável, autobiográfica, estudos de imaginário, semiótico, o que vocês quiserem. Então assim, eu deixo os alunos, eu procuro dar uma variedade de caminhos para os alunos, para que os alunos possam escolher o caminho deles. Isso é o que eu acho. Eu não posso tentar reduzir. Isso na pós-graduação, se tu quiser fazer e tudo mais, beleza. Aí tu tem uma linha de pesquisa, tu não te adequa àquela linha de pesquisa, tu não faz. Mas eu acho que na graduação tu tem que explorar isso aí. Tanto é que na dança de salão eu procuro tentar passar o máximo de gêneros de dança de salão possível que eles vão aprender. Mas isso aqui a gente não vai dançar aqui em Santa Maria, professor. Mas vocês não vão ficar em Santa Maria toda a vida. Vocês podem não ficar toda a vida em Santa Maria. E se vocês forem, de repente, para uma viagem internacional? Eu fui, falando disso agora, eu morei um tempo em Curitiba e São Paulo, ia muito para o interior de São Paulo, os festivais de música lá do coletivo Fora do Eixo, e fui do festival Pira Rural em Piracicaba. Lá tinham, antes dos shows assim, principais, Benegão, Plant Ramp, enfim, bandas do circuito nacional, do mercado médio da música, que não é esse mercadão que a gente está falando do pagode, sertanejo, enfim. Tinha ali 2 anos seguidos que eu fui, tinha samba de lenço, samba de umbigada,
muito legal, assim, né? Então tu vê que essas coisas que no interior ainda, no interior do Brasil, no Brasil profundo, que a gente chama, tem essas coisas ainda acontecem, né? Sim. Então é muito interessante, assim, ver. Eu não sabia que tinha isso. Só fui conhecer lá esse tipo de coisa, esse tipo de samba. Isso aí é uma discussão que também a gente estava fazendo agora há pouco na universidade sobre a questão entre o popular e o folclórico. Né? Porque assim, tem coisas que são folclóricas e tem coisas que são populares. Então, tudo que é folclórico, né? Tem um professor que fala que tudo que é folclórico é popular, mas nem tudo que é popular é folclórico. Então, assim, se a gente for pensar o samba de gafieira, como a gente dança agora atualmente nas gafieiras, ele é um samba popular, é o samba aquele do Rio de Janeiro, aquele samba já da cidade da década de 20 e 30, mas ele não é folclórico. Agora, se a gente for para esses sambas de manifestações mais rurais e tudo mais, tipo jongo, né, que trabalha com umbigada, aliás, semba dentro da linguagem africana é umbigada, né? Sim. Uma das origens do samba dizem que é de semba. Então, assim, se a gente for pensar nisso aí, nós temos muitas partes folclóricas dentro do samba. Tá? Então, isso é uma perspectiva que é bom da gente entender, né? Que tem coisas que podem ser folclóricas, que todo mundo dança, tipo aqui a gente tem vaneira, chamamé, milonga, que são coisas folclóricas. Né? Só que aí tem a tirana do lenço, tem anu, tem pezinho, que são coisas tradicionalistas, que é diferente. Então, a mesma coisa acontece nas culturas populares. Né? Só que aí a gente tem que identificar cultura popular feita pelo povo ou cultura popular por causa da mídia. Por exemplo, o samba é uma cultura popular do povo, que a mídia também ajudou. Só que assim, K-pop é uma cultura popular, ela é mediatizada. Muita gente dança isso aí. Mas como cultura popular, será que o povo todo realmente gosta disso aí? Pratica essa manifestação? Sim. Então é isso, né? Essa questão que tu falou do samba se tornar mais midiático, né? Até veio lá, tem no livro do Hermano Viana, no Mistério do Samba, e do documentário do Cartola, que ele fala lá, né? O Hermano Viana, irmão do Herbert e antropólogo, né? Que o samba, nos anos 29, o Brasil queria ter uma música que representasse o Brasil. Aí, vamos, o jazz, o country, e são músicas, estilos americanos. E os Estados Unidos estava em crise na época. Aí alguém falou para o Getúlio, não, vamos colocar o samba. O samba vai ser a nossa música. Então vamos decretar que o samba é a nossa música popular. Daí se deu essa abertura dos anos 30, a época de ouro do rádio, aí o Noel Rosa ficou mais popular. Aí vem toda a época de ouro do rádio, Caio Miranda, Orlando Silva, deu essa abertura. Aí o samba começou a ficar mais popular na mídia também, o rádio principalmente, né, que tornou isso mais popular, né, abriu essa porteira do samba. Esse é o lado bom do coisa, mas se nós formos pensar pela questão de como o samba foi utilizado nisso aí, né, ele foi utilizado como instrumento político. Sim. Então, se nós formos ver a Aquarela do Brasil, é uma música completamente à parte, o Heitor Villa-Lobos com toda aquela parte que vinha, é completamente à parte do que o samba era feito até então, né? Coisa de exaltação do Brasil. A turma da Estácio, naquele período que estava fazendo uma batucada completamente diferente. Né? Claro, isso ajudou o samba, né? Sim. Mas eles estavam utilizando isso aí como um instrumento de ferramenta política. Né? Mas... coincidentemente, essa época 29 era o surgimento das escolas de samba também, então ficou tudo meio junto assim, para essa abertura do samba e carnaval. Bruno, queria te agradecer aqui a presença. Para quem quiser comprar teu livro, conversar mais contigo, como é que faz para contatar e adquirir o livro também, né? Então, quem estiver em Santa Maria, na UFSM está tendo um evento agora de educação e terá esse lançamento agora no sábado, tá? Das 10 ao meio-dia, das 10 às 11. Tá? Quem está em outras cidades, ele está à venda, eu acho que pela Amazon, se não me engano, e pela própria editora, pela CRV. Então, nesses dois sites, os livros estão disponíveis tanto na versão digital quanto na versão física. Agora, no final do programa, o entrevistado pode fazer uma pergunta para mim no final do programa. Tá, uma pergunta específica? Sobre o que a gente falou aqui, ou sobre o samba e carnaval, de uma maneira geral. Bom, já que tu falou sobre o meu livro, tu disseste sobre como é que tu fala sobre as críticas das coisas, eu queria saber até o momento que tu leu, o que tu achou e se tu tem alguma crítica específica, positiva ou negativa sobre... Não, crítica não tem porque eu não terminei ainda. É que nem eu vi um disco, né?
A gente ouve um disco, Tá. começa ouvindo, gostei dessa, não gostei daquela. Tem que ouvir inteiro. Assim foi com o bloco do Eu Sozinho. Eu não gostei da primeira vez que eu ouvi. Eu achei muito estranho. Sim. Porque vinha lá a Dona Júlia e toda aquela coisa hardcore e marchinha. Aí quando chegou o bloco, o que esses caras estão fazendo? Aí, cara, acho que na quinta, sexta audição eu entendi. Aí, tanto é que é meu disco preferido da vida, assim. Por isso que eu gostei das referências que tu botou ali. Não tem referência do bloco, mas tem referências do Ventura e do Amarante com o Vento, né? Então, tendo referente Los Hermanos, já gostei, né? E na nossa conversa lá. Mas, cara, eu gostei muito, assim, essa coisa, assim, de misturar, pegar Pelotas como um tema, né? E a coisa do navio, e tudo tá dentro do navio, perceber cada parte do navio ser uma coisa, assim. Eu tô gostando, assim, eu vou te dar a impressão depois final, e eu achei legal que tu falou que tu pode ter uma outra reedição com sugestões, assim. Então, né, já que está aberto, se eu achar que posso colaborar, eu vou te falar, assim, né? Bacana. Isso eu me esqueci de comentar. No segundo livro eu botei os músicos dançando dentro do livro, aí eles são músicos. Então todos os teóricos ali estão dançando. Então, por exemplo, eu estou no violão. Sim. E os teóricos estão ali. Uhum. Então, por exemplo, o Bachelard está no cavaquinho, o Gilberto de Rush que está no prato e faca, o Edgar Morin está num tantã, né? E tem o Cassirer, que eu acho que está tocando pandeiro. Então, assim, eu botei eles pelo menos para praticar uma roda de samba, já que eles não entraram na metáfora do... Não, achei legal, assim, essas referências que tu colocou do samba de maneira geral e desses autores, né, que tu cita também. Então, muito interessante, né? E é bacana, assim, quando a gente conhece alguém, e a gente se conheceu naquele dia lá na Unidos, lá, e já bateu uma afinidade boa de conversa, de música, de samba, carnaval de maneira geral. E também agradeço, né, por ter participado lá do Cineclube, lá comentando o de outros carnavais, né? E eu sei que tu está há pouco tempo em Santa Maria, mas quem que tu gostaria de ver sentado aí onde tu está agora para participar aqui do podcast Gente do Samba? Ou se não for alguém daqui, a gente pode tentar fazer por vídeo também, alguma indicação de entrevista. Assim, nós estávamos comentando agora fora do ar que para mim uma pessoa que tem que estar é o Luiz Antônio Simas. Ah, sim. Porque o cara é uma enciclopédia viva do universo cultural do samba. Ele sabe datas e coisas que assim, tu fica de boca aberta quando ele está dando uma palestra. Sim. Então, assim, se conseguir pelo menos um vídeo dele, 1 minuto. De 1 minuto, falando sobre, tu ganha 1 hora de, é o que eu estou tentando, porque ele vai estar aqui agora. Esse é um cara muito bacana de entrevistar. Estou tentando pensar, digamos assim, uma pessoa talvez mais acessível, né? Né? Tem um outro professor que também trabalha com cultura popular lá em na dança, que é o Jesse. Já veio aqui ano passado. Ele é um cara que também trabalha com isso aí, então muito ele legal. É um cara que pode ajudar muito sobre isso aí, porque ele trabalha bastante com a parte folclórica. Sim, até, ele veio aqui. Mas eu acho que o Simas fica como dica, assim, uma tentativa mais, que a gente tente uma tentativa mais. Esse programa está indo agora domingo, né? E segunda-feira agora ele vai estar aqui na universidade. Tentei trazer ele aqui para o podcast, a agenda está apertada, mas lá no dia lá vamos tentar pegar algum depoimento dele, nem que a assessoria me autorize a fazer uma pergunta, porque eu estou nessa construção ali no e-mail, a gente falava sobre isso antes, né? Então, alguma coisa a gente vai conseguir. Sim. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão assistindo e obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Então, até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.